Os dois primeiros exercícios que a gente vai resolver, eles envolvem esse tipo de estrutura aqui. Na verdade, é a mesma estrutura. No primeiro, o objeto desce para um lado, no segundo para o outro, né? Esse tipo de estrutura, ou a massa que está pendurada desce, arrastando a massa que está apoiada para cima, ou ao contrário, a massa que está suspensa sobe e essa daqui desce. Qual é a diferença de uma situação para outra? A diferença maior, né, mais palpável, é com relação à força de atrito. Como o atrito é sempre oposto ao movimento, então a força de atrito ela muda de direção, né? Então aqui, no exercício número 3, os dados são os seguintes. O atrito entre a superfície da massa M1 e o plano é de 0,2. O ângulo de inclinação é de 30 graus. A massa apoiada, a massa M1, ela é de 250 quilogramas. E ele pede duas coisas. Letra A, o valor de M2 para que o sistema permaneça em equilíbrio estático e o valor, né, da mesma massa, M2, para que o sistema agora tenha uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, no sentido de M2 descer, tá? No sentido anti-horário da roldana. Então, a ideia aqui é a seguinte: essa massa aqui vai puxar o sistema todo para lá, né? Ela desce e essa aqui sobe, ou então, qual é o maior valor que a massa M2 pode ter para que tudo permaneça estático. Tá? As forças que atuam no sistema são iguais nos dois casos. A questão é só se elas se equilibram e somam zero, no caso estático, ou se elas vão estar em desequilíbrio e aí as massas vão ter uma aceleração. Então, o primeiro passo aqui, como sempre, identificar as forças. Tá? Então, a massa M2 é puxada para baixo pela Terra, peso 2, e ela ou não desce, ou desce com uma aceleração menor que a gravidade, devido à ação desse cabo que está freando o movimento dela. Então, só duas forças. No bloco que está apoiado, nós temos o peso do bloco. Deixa eu melhorar essa reta. Né? Peso desse bloco, P1, que vai ser dividido em duas componentes. Parte dele, chamado de P1x, tende a arrastar o bloco plano abaixo, e uma outra parte, chamada de P1y, pressiona o bloco contra a superfície do plano. O plano, por sua vez, empurra o bloco para cima, força normal. O cabo, né, devido a estar ligado a outra massa, puxa o bloco para cima, rampa acima, T1. E como a tendência dele de movimento... Aliás, eu li errado, viu? Espera lá. Para que M1 desça o plano inclinado, a letra A, tá? Então, ó, o movimento vai ser o oposto, tá? Não é esse aqui. Esse movimento de M2 descer e esse daqui subir é o exercício 4, tá? Então, um movimento ele é de subida
ou de descida aqui da massa que está apoiada, tá? Na direção da setinha laranja, tá? Então, qual é a única força que está faltando? A força de atrito. Como a tendência desse objeto é de descida, a força de atrito sempre se opõe ao movimento e ela aparece aqui, tá? Segurando aí a descida do bloco rampa abaixo, tá? Essas forças são as mesmas que vão atuar no caso estático, no caso dinâmico e no exercício 4. A diferença do exercício 4 é que ao inverter a direção do movimento, a força de atrito sai desse lado e vai para o outro, tá? Temos que o ângulo entre P1 e P1y é igual ao ângulo do plano, então θ aqui também, por semelhança de triângulo. E agora, o que a gente vai fazer é escrever as equações, né, de acordo aí com a primeira lei de Newton. Então, a primeira lei de Newton nos diz o seguinte: se o sistema está em equilíbrio estático, é porque a força resultante que atua sobre cada um dos objetos é igual a zero. Ah, a representante entrou, ó, estavam dizendo que estava pensando que ela não vinha já, estava triste já com a Bianca. Opa, professor, tô aqui, Tudo presente. bem? Ah, bem-vinda. Então, olha só, a gente vai analisar a soma das forças sobre a massa M2 e sobre a massa M1, tá? Na condição de soma das forças igual a zero. Então, sobre a massa M2, o que a gente pode dizer? Que T2 é igual a P2, ou seja, elas somam zero, tá? Sobre a massa M1, o que a gente pode dizer? Que no eixo Y as forças somam zero, logo a força normal vai ser igual ao P1y, e no eixo X, P1x é anulado pela soma de T1 com força de atrito. Então aqui, P1x vai ser igual a T1 mais FAT. Tá? Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Então tá aí a primeira lei de Newton aplicada no sistema. Tá? O que vem agora é pouca física e muita matemática. Tá? O que a gente ainda precisa da física nessas equações? Mais duas coisas. Se a soma das forças que atuam sobre o cabo é zero, as tensões 1 e 2 têm módulos iguais. Então, não preciso distingui-las. Força de atrito, a gente está trabalhando com um modelo que ela é igual a um coeficiente vezes a força normal. E a gente tem ali a divisão, né, que já não é mais física, já é matemática, a divisão de P1x e P1y como sendo P1x igual ao próprio P1 vezes o seno do ângulo de inclinação, já que o P1x não está ao lado do ângulo, ele está em oposição, e o P1y é igual ao P1 cosseno do ângulo de inclinação, porque ele está ao lado do ângulo. Tá? Então, substituindo essas informações nas três equações, onde é que a gente vai chegar? Que a tensão é igual a P2, lembrando que P2 é massa 2 vezes gravidade, que a força normal é igual a P1y, ou seja, M1, gravidade, cosseno do ângulo de inclinação, e que P1x, M1 vezes gravidade, vezes o seno do ângulo, é igual a tensão mais força de atrito, que é coeficiente de atrito vezes força normal. Legal. Então, são essas mesmas equações, tá? Só que incluindo essas informações aqui. O último passo antes de começar a resolver, eu vou substituir aqui tudo que eu tenho de
dados, né? Então, tensão é igual a M2, M2 eu não sei o valor, sei que a gravidade é igual a 10. Força normal é igual a M1, 250, vezes 10 da gravidade, vezes o cosseno de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Ou poderia deixar cosseno de 30 graus, tanto faz. E essa última equação, deixa eu colocar uma chave aqui que fica mais fácil. M1, 250, gravidade 10, seno de 30 graus, 1 meio. Isso é igual a tensão mais coeficiente de atrito, está lá no enunciado, 0,2, vezes força normal. Força normal é tudo isso daqui. Então, 1.250 raiz de 3. Tá? Isso aqui vai ser igual a 1.250 vezes a raiz de 3. Legal. Quando eu olho para essa última equação, eu vejo que a partir daqui eu posso calcular a tensão e vir aqui e calcular a massa. Então, vamos calcular a tensão. Ou poderia substituir direto tensão igual a 10m2 aqui e resolver de uma vez. Tanto faz. Vamos fazer essa segunda opção, que aí tem um arredondamento a menos. Né? Vou pegar aqui o 10m2 e substituir aqui. Vamos ver como é que vai ficar essa equação. A gente chega num resultado que é 250 vezes 5 dá 1.250, então 1.250 igual a 10 vezes, ficou horrível esse sinal de igual, parece um menos. 1.250, estou vindo daqui para cá, tá? 1.250 é igual a 10 vezes M2 mais 0,2 vezes 1.250 dá 250. 2 vezes 125 dá 250 raiz de 3. Logo, 10m2 vai ser igual a 1.250 menos 250 raiz de 3, ou ainda M2 igual a 125 menos 25 raiz de 3. Passei o 10 para lá e fiz a conta direto. Tá? Se vocês fizerem a conta inteira, vai dar o mesmo resultado. Resultados disso aqui, então, é que 125 menos 25 vezes a raiz de 3 é igual a 81,7 kg. Tá? Dependendo aí do caminho que cada um escolheu para fazer o cálculo, isso pode dar um resultado ligeiramente diferente. Tá? Então, 81,7 kg. O que é que isso quer dizer? Se eu mantiver aqui uma massa de 81,7 kg, nada acontece. Esse sistema permanece parado. Tá? Todas as forças somam zero. Na sequência, o que ele pede é para a gente reduzir o valor de M2 de maneira a deixar com que o objeto apoiado na superfície desça com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, deixa eu salvar esse 3A. Se alguém tiver alguma dúvidas, pode perguntar à vontade. Ô, professor, Sim, eu fiz uma conta aqui, só que a primeira análise minha, a primeira jeito de pensar, um número meu ficou negativo. Tipo, se desse negativo, esse M2 estaria errado, ele devia ser positivo, né? Ele não pode dar negativo. sim. Não existe massa negativa. Entendi.
Obrigado, professor. Ou tem algum dado errado, ou você colocou a força de atrito apontando para o lado errado. Um dos dois. São os erros mais comuns que levariam a esse resultado negativo. Depois dá uma revisada e vê o que foi. Ou algum dado que você pegou errado do exercício, tá? O primeiro que eu fiz deu muito errado, porque quando eu passei, eu fiz a conta na calculadora do seno e deu meio errado. Daí foi toda a conta errada. Aí no final acabou chegando em negativo. Ver se você não está com a calculadora em radiano. Tem que estar aparecendo o Dzinho de degree, de grau. Ah, é isso mesmo, professor. Tá Eu com fiz R aí? pela do Windows. Aham. Ah, tá. Não, se você fizer no Excel, você tem que fazer a conversão por pi, tá? No caso aqui é 30 graus, você vai ter que colocar pi sobre 6. Por exemplo, lá no você tem aqui que o ângulo, nos casos, você teria que considerar o π, lá no Excel ele coloca assim, dividido por 6. Ou ainda melhor, né? Π dividido por 6. Isso é que vai dar o 30 graus. Ah, entendi, professor. Valeu. Ok. O que vai mudar agora para a gente deixar isso aqui subir e isso aqui descer? Em termos de força, nada. Né? A diferença é que agora esta tensão tem que superar este peso e este peso tem que superar a tensão mais a força de atrito. Tá? Então, o que vai mudar essencialmente é isso aqui, né? Isso aqui permanece, e aí, claro, como consequência, vai mudar esse lado aqui. Tá? Então, deixa eu apagar isso aqui, já salvei lá o, o exercício. Então, isso aqui muda. A gente agora não tem mais primeira lei, a gente vai usar a segunda lei de Newton. Tá? Isso aqui permanece, isso aqui sai, porque é lá para a solução via Excel. E isso aqui tudo também vai mudar. E a gente vai agora para a letra B, então. Tá? Deixa eu remover isso aqui. E isso aqui. Então vamos lá para o exercício 3B, onde a gente vai ter agora esse caso aqui, com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. E agora, o que a gente vai usar? Que a força resultante que atua sobre cada uma das massas é igual à própria massa vezes a aceleração do sistema. Então, na massa M2, nós temos que a tensão 2 vai ter que superar o peso 2, e essa diferença vai ser igual a M2 vezes a aceleração. Aqui, força normal continua sendo igual ao P1y, já que no eixo vertical, né, perpendicular ao plano, não tem movimento, o movimento é ao longo do plano. E no eixo horizontal, o P1x tem que superar a tensão 1, tem que superar também a força de atrito, e isso vai ser igual a M1 vezes a aceleração. Tá? Então agora a gente está aplicando aí a segunda lei de Newton e a igualdade de forças só no eixo vertical em relação à superfície do plano, porque o objeto não sobe, né? Ele nem afunda no plano. Né? Então agora, se vocês quiserem imaginar esse movimento, é fácil. Pensem no... Só que substituindo isso aqui por um motor elétrico, pensem no guincho, né? Que vai levar o carro para cima da plataforma e depois essa plataforma desce. Né?
e depois ele tem que descer o carro, né? Então aqui a gente está fazendo a descida suave, né? Bem mais suave do que o natural. Então, de novo, substituindo essas equações aqui, nós vamos ter que tensão menos m2 vezes gravidade é igual a m2 vezes aceleração, que a força normal é igual a P1y, ou seja, m1 gravidade seno cosseno, desculpa. Não, cosseno, tá certo, P1y, tá? Cosseno do ângulo de 30 graus. Nós temos que P1x, M1, gravidade seno do ângulo θ, menos a tensão, menos a força de atrito, μ, força normal, é igual a M1 vezes A, tá? O que a gente vai fazer agora? Vamos substituir os dados que nós temos no exercício. Então, não temos o valor da tensão, ok. M2 é a nossa incógnita, M2 vezes 10, M2 vezes a aceleração é 2. Força normal é igual a 250 vezes 10 vezes o raiz de 3 sobre 2. E a última equação, 250 vezes 10 vezes 1/2, menos tensão, menos 0,2 vezes, lembrando que a força normal é 1.250 raiz de 3, então vezes 250 raiz de 3, que eu vou ter que dar uma reduzida para caber. Essa equação é um pouco maior que a outra, né? Tá. Então, menos 1.250 raiz de 3, tudo isso igual a 250 vezes 2, tá? Vou limpar um pouco isso aqui para ficar mais fácil de enxergar, né? Todas três. Primeira equação, eu vou passar esse M2 para o outro lado da igualdade. Então, a gente vai ter como resultado que a tensão é igual a 10m2 mais 2m2, ou seja, a relação é tensão igual a 12 vezes a massa m2. Guarda esse resultado aqui. Segunda equação, nós temos que a força normal é igual a 1.250 raiz de 3 newtons. Resultado também que eu vou guardar e vou dar uma mexida aí na última equação, tá? A última equação, esse primeiro termo, a 1.250, menos tensão, menos 250 raiz de 3, igual a 500. Ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir a tensão aqui e vou calcular o valor de M2, tá? Então, 1.250 menos 12 vezes M2 menos 250 raiz de 3 é igual a 500. Vou isolar esse M2 aqui, passando ele para o outro lado da igualdade, tá? Então, nós vamos ter que 1.250 menos 250 raiz de 3 menos 500, o 500 vem para cá, e o 12m2 passa para o outro lado.
finalmente, nós vamos ter aqui 1.250 menos 250 raiz de 3 menos 500. Tudo isso é igual a 316,99, tá? Tudo isso é igual a 12m2. Logo, M2 é igual a 316,99 dividido por 12, o que nos dá a massa de 26,4 kg. Tá? Então, lembrem que para manter em equilíbrio estático, era necessário uma massa de aproximadamente 87 kg. Né? E para deixar ele descer com 2 metros por segundo ao quadrado, basta uma massa de 26,4 kg. Dúvidas? Poderia ter feito isso de uma maneira um pouquinho mais curta, né? Se eu fizesse alguns cálculos diretos, mas eu quis fazer bem suave, bem passo a passo, para conseguir aí não atropelar vocês, né? Se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade em falar, me perguntar. Professor, Sim? se desse. Quando eu dividi, o meu deu 26,1. Estaria errado? Não, normal. Tem várias Pô, possibilidades aí, dependendo de onde você faz a conta, o resultado pode ficar um pouco diferente sempre. Tá? beleza. E Obrigado, depende, se professor. você fizesse tudo para depois jogar todos os dados no final, daria um pouco Foi isso que eu diferente. fiz. Inclusive é uma maneira mais correta, eu diria, de fazer do que essa. Tá? Legal. O exercício de número 4, ele tem a mesma figura, só que agora ele quer que M1 suba. A gente está levando o carro para cima, né, da rampa. Então eu preciso de uma massa M2 que seja capaz de arrastar essa aqui, né, plano abaixo. Os dados são um pouco diferentes, mas o que vai mudar na física nessa estrutura aqui quando eu fizer a exigência de que o objeto faça um movimento ao contrário? Deixa eu tirar esses dados daqui, deixa eu apagar isso aqui tudo, fica mais fácil para não confundir vocês. Tá, então, no exercício 4, a gente vai ter uma inversão no movimento e o que vai acontecer vai ser uma descida da massa M2 e subida da massa M1. A única força que vai ser alterada aqui, não só na intensidade, mas também no sentido, é a força de atrito, porque o atrito é sempre oposto ao movimento. Se o movimento agora é de subida, plano acima, né, ele vai apontar para baixo. Então o atrito aqui muda de lado, né? O atrito é sempre do contra. Se o movimento é para um lado, ele vai para o outro, né? Então o atrito agora vai apontar para cá. Ele vai ser paralelo, né, ao próprio peso P1x
contra a tensão. De resto, o que mais que vai mudar? Os dados, né? Agora a gente tem uma massa um pouco maior, M1 é de 280 kg, um coeficiente de atrito mais alto, 0,4, e o ângulo é igual, o ângulo é o mesmo, 30 graus. Tá? Então, como é que a gente faz isso? Força resultante igual a massa vezes aceleração, e vamos aplicar isso sobre a massa M2 e depois sobre a massa M1. Sobre M2, o que temos agora é que o peso 2 vai ser maior que a tensão 2, e essa diferença vai ser igual à massa M2 vezes a aceleração. Força resultante igual a M vezes A. M1 tem o equilíbrio no eixo vertical, então continuamos com força normal igual a P1Y, e no eixo horizontal temos T1 superando P1x e a força de atrito, e isso igual a M1 vezes a aceleração. Tá? Então está aí a segunda lei de Newton aplicada a cada uma dessas massas. Sabemos ainda que as tensões têm que ter o mesmo módulo para que a soma das forças sobre o cabo seja zero, o cabo não estica. Tá? Que P1y é o peso de 1 vezes o cosseno do ângulo, θ, que P1x é o P1 vezes o seno desse ângulo, e que a força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal. É tudo igual aos exercícios anteriores A e B. Substituindo essas informações aqui, nós temos que M2 vezes gravidade menos a tensão é igual a M2 vezes a aceleração. Primeira equação. Temos que a força normal vai ser igual a P1y, ou seja, M1, gravidade, cosseno do ângulo, que tensão menos M1G, seno de θ, menos mi força normal, é igual a M1 vezes a aceleração. Tá? Então estão aí as três equações, duas para massa apoiada e uma para massa M2. Ficou um restinho do exercício anterior aqui para ser apagado. Ok. Vou substituir os dados nessas três equações. Então, M2, não sei. Gravidade 10. Tensão, não sabemos. M2 é incógnita. Aceleração, 5. Tá? Está lá no enunciado, 5 metros por segundo ao quadrado. Força normal igual a M1, 280, vezes a gravidade, vezes raiz de 3 sobre 2, né? O cosseno de 30 graus. Tensão menos M1, vezes gravidade, vezes seno de 30 graus, menos Mi, 0,4, vezes força normal. A força normal aqui vai ser igual a 1.400 raiz de 3. Então, aqui, 1.400 raiz de 3. E tudo isso é igual a 280 vezes a aceleração, que é 5. Tá? Então, desenvolvendo isso aqui, o que é que a gente tem? Tensão menos 1.400 menos 280, 560 raiz de 3 é igual a 1.400. Logo,
a gente tem que a tensão vai ser igual a 2.800 mais, passando isso e isso para o outro lado da igualdade, mais 560 raiz de 3. Mas a gente sabe lá da primeira equação que a tensão é igual a 10 vezes a massa 2 menos 5 vezes m2. Logo, a tensão é igual a 5 vezes m2. Quando eu junto essas duas informações, eu tenho como calcular o resto do exercício anterior aqui. Ups. Então, quando eu junto essas duas informações, o que eu tenho? Que 5 vezes a massa 2 é igual a 2.800 mais 560 raiz de 3, ou ainda que m2 é igual a 2.800 mais 560 raiz de 3, dividido por 5. Fazendo esse cálculo, 2.800 mais 560 raiz de 3 dividido por 5, isso dá uma massa de aproximadamente 754 quilogramas. Uma massa bem grande. Vejam vocês que a diferença no esforço que tem entre subir uma massa e descer é muito grande. Então pensem agora que, né, modernamente a gente não trabalha com peso e contrapeso, mas sim com um motor, né? Pensem na diferença do esforço que o motor tem que fazer para subir um objeto plano acima, bem diferente de quando ele tem que só que controlar a aceleração de descida, tá? Então são esforços muito diferentes um do outro. Deixa eu colocar essa imagem toda na tela para vocês darem uma olhada geral e me dizerem se tem alguma dúvida na solução desse exercício. Eu acho que tem gente dormindo na sala. Acho que o professor feliz deu certo. Não, Deu certo o resultado? Deu. Acho que agora eu tô Joia. utilizando. Parabéns. Valeu, professor. Congratulations. Tá. Alguém tem dúvida? Ninguém? Então, vou apagar a lousa. Exercício seguinte, o 3 e o 4, eles são bem diferentes desse e misturam um pouco de cinemática com dinâmica para a gente conseguir ter uma estimativa da força de atrito. Tá? Em geral, como é que estuda-se atrito? Pela ausência, pela perda. Atrito é uma coisa muito difícil de ser estudada, né? Ou pelo aquecimento. Tá? Então, a ideia aqui é um objeto que tem uma dimensão que eu posso desprezar. Ele é abandonado a partir do repouso, né, de uma certa altura, e ele cai até atingir o solo. Então, uma situação que a gente já viu algumas vezes lá na parte de cinemática. A única diferença aqui agora são os valores, né? Então, a gente está lá no alto de um prédio de 45 metros de altura. 45. O objeto está aqui, bem
na altura do prédio, ele é abandonado e ele vai cair, puxado pela gravidade, em linha reta, coisa que eu não consigo fazer, até atingir o solo. Aqui os dados são que a massa do objeto é de 2 kg, a altura inicial já está lá no desenho, mas tudo bem, 45 metros, e esse objeto demora 5 segundos para cair. E a pergunta é, qual foi a força de atrito que atuou sobre ele? Como é que eu sei que teve atrito? Pelo tempo que ele demorou para cair, né? Se a gente despreza o atrito, ele cai num tempo menor do que 5 segundos. Pode fazer o cálculo, não é difícil fazer. O que eu sei ao longo dessa queda? Que o objeto ele vai ser o tempo todo puxado para baixo pela Terra, peso, e a força de atrito vai frear esse movimento, ou seja, o movimento vai ter uma aceleração menor do que teria se eu pudesse desprezar o atrito. Então, em termos de segunda lei de Newton, o que a gente pode dizer desse movimento é que peso menos φ é igual à massa do objeto vezes a aceleração. Peso do objeto nós temos. Massa, temos. Aceleração, não temos. E a força de atrito é o x da questão, é o que a gente quer saber. Então, como eu tenho uma equação só, eu preciso investigar por outro caminho qual é a aceleração desse movimento, que não é a aceleração gravitacional terrestre, né? Como é que a gente pode investigar isso? A gente pode usar... Professor, Sim? nesse caso, o enunciado fala que não é a gravidade, por que que não seria? Porque tem atrito, né? Ah, entendi. Aí não pode considerar como a gravidade no cálculo, então, né? Se você fizer o cálculo considerando a gravidade, o que vai acontecer? Esse dado aqui não bate, Ah, entendi. tá? Porque olha só, se a gente considera esse movimento de descida, tá? Nós teríamos isso aqui, y igual a y0, mais v0y t, menos 1/2 de gravidade tempo ao quadrado. O que vai acontecer aqui? Ele chega lá embaixo, partindo de 45, saiu com velocidade 0, 5, tempo de queda ao quadrado. Então, esse tempo de queda vai ser igual a 45 dividido por 5 raiz disso, que dá 3 segundos. Então, não bate. Ele cai em 5 Entendi. segundos, tá? Então, aqui, isso mostra que tem atrito. Então, não poderia usar. Mas eu posso usar essa equação aqui para encontrar o valor da aceleração sabendo o tempo de queda. Ó, a equação tem a mesma estrutura, né? V0y t menos 1/2 da aceleração, que eu agora desconheço, vezes o tempo ao quadrado. O que a gente sabe do movimento? Que o objeto chega lá embaixo, no zero, partindo da altura 45, ele é abandonado, então ele parte de velocidade 0, 1/2, aceleração, e ele demora quanto tempo para chegar lá embaixo? Está aqui, 5 segundos. Então, 5 ao quadrado, tá? Logo, a aceleração vezes 25 dividido por 2, esse termo aqui, indo para o outro lado, é igual a 45. Ou ainda, a aceleração é igual a 2 vezes 45 dividido por 25. Então, 90 dividido por 25, isso dá 3,6
metros por segundo ao quadrado, uma aceleração consideravelmente menor do que a aceleração da gravidade, né? Menos da metade. E aí, de posse da aceleração, fica muito fácil calcular a força de atrito. Volto aqui, ó. E o que eu vou ter é que o peso do objeto, 2 vezes 10, menos a força de atrito, é igual à massa do objeto, 2 kg, vezes a aceleração, 3,6. Tá? Então, a força de atrito vai ser igual a 20 menos 7,2, né? 2,3, o que dá, então, 12,8 newtons de força de atrito média, né? Se a gente considera que ela foi constante, que na prática ela não é. Então, a gente tem, na verdade, aí um valor médio da intensidade da força de atrito. Como é que o que a gente fez, então? Que modelo que a gente usou para calcular a força de atrito? Simplesmente, a gente considerou que o atrito se opõe ao movimento e fomos calcular, a partir aí dos dados experimentais, o quanto que essa oposição representou, né, no movimento, o quanto que ele conseguiu frear o movimento. Tá? Então, é uma das maneiras que a gente tem de estudar força de atrito. Pela comparação entre o movimento real com atrito e o movimento ideal sem o atrito. Dúvidas? Alguém acertou esse? Eu, professor. Beleza. Vou fazer monitoria de Física 1 no semestre que vem. O exercício 6, ele é o oposto. O objeto é lançado para cima, né, lançado com uma velocidade de 50 metros por segundo. A gente sabe que com essa velocidade ele demoraria 5 segundos para parar de subir. E aqui ele diz que ele demorou apenas 3,5 segundos. Então, só com isso a gente já sabe que tem atrito envolvido, né? Mas ele diz explicitamente: calcule a intensidade média da força de atrito que atuou sobre o objeto nessas condições. Massa de 100 gramas, tá? Então, agora o movimento é inverso a esse aqui. Deixa eu limpar a lousa. Então, exercício número 6, o último antes do feriadão. O objeto é lançado aqui da Terra com uma velocidade inicial de 50 metros por segundo. Ele sobe até parar, né, onde ele atinge a velocidade de 0 metros por segundo, numa altura que a gente não sabe qual foi. Tá, numa certa altura. Que a gente desconhece. E que ele demorou para subir 3,5 segundos. Horrível esse 3,5 segundos. Nem eu entendo o que está escrito aqui. Parece letra de receita médica. Tempo de subida igual a 3,5 segundos, tá? De novo, o que nós temos nesse sistema aqui é que o objeto sobe sendo freado pela Terra e pela força de atrito. Agora as duas estão juntas, reduzindo aí a aceleração do movimento. Então, nós temos que peso mais FAT, ambos apontando para baixo, são iguais à massa do objeto vezes a aceleração, que também, né, vai apontar para baixo, movimento para cima e a aceleração aponta para baixo.
Peso nós temos, massa nós temos, aceleração não, e o x da questão, de novo, é a força de atrito. Então, de novo, o que a gente vai fazer? Vamos recordar um pouco a cinemática para calcular a aceleração deste movimento. De novo, nós temos posição inicial, posição final e tempo. Então, a gente pode usar a mesma equação, a mesma y igual a y0 mais v0y t menos 1 meio de aceleração tempo ao quadrado, ou, neste caso, poderíamos também usar Torricelli, tá? Mas aí a gente teria que calcular... Não, muito trabalho. Teria que calcular a altura, que não foi dada. Então... Professor, Sim? aí nesse exercício eu não vou precisar saber a força que empurra o objeto para cima? Que ela que teria que ser maior que o peso mais o atrito, não é isso? Não tem nenhuma força empurrando o objeto para cima. Mas ele não é lançado? Ele é lançado. Essa força atua só no momento do lançamento. A partir daí... ela não conta depois que é lançado? Não. Ah, Ela tá. deu... Foi só um impulso inicial, uma explosão aqui. Ah, entendi. Na realidade, o que você pode fazer para estimar essa força, ela só atua aqui no momento inicial, é estimar em quanto tempo o objeto sai, né? Então ele vai de 0 a 50, sei lá, em meio segundo, e isso te dá a força que atua aqui. Mas depois, ao longo de toda a subida, ele só perde velocidade, a força não acompanha. Ela vai por inércia para cima, né? Ele vai sendo freado pela inércia, na verdade, né? Tá, sim, entendi. Ele vai subindo, né, com a velocidade que ele tem. Se não tivesse nenhuma força contrária, ele subiria indefinidamente. O problema é que a Terra puxa ele para baixo e a força de atrito também. Sim, entendi. Obrigado. Tá? Nada. Então, o que nós podemos usar para calcular a aceleração? Professor, Sim? também não dá para fazer aquela forma de velocidade igual a V inicial, V menos aceleração e tempo? Sim, é o mais fácil, né? Porque aqui, ó, você tem que calcular as alturas, né? E aqui, quando a gente tem V igual a VY igual a V0Y menos a aceleração vezes o tempo, é o jeito mais econômico de chegar. Porque a gente tem a velocidade inicial, a final é zero, e a gente tem o tempo de subida. Então é o jeito mais rápido. Essa daqui também vai dar muito trabalho, assim como Torricelli, né? Tá? Então essa aqui é rapidinho, ó. Velocidade final, lá em cima, zero. Velocidade inicial, foi lançado com 50. Foi puxado para baixo com uma aceleração que a gente quer descobrir e demorou 3,5 segundos para isso. Então, a aceleração é 50 dividido por 3,5, o que vai nos dar aproximadamente 14,3 metros por segundo ao quadrado de aceleração contrária ao movimento. Tá? E aí, de novo, super fácil. Pega esse resultado, vai lá na segunda lei de Newton e calcula a força de atrito. Então, como é que fica? Peso do objeto, 0,1 kg vezes 10 da gravidade, que é o peso, né? Mais a força de atrito, que é a nossa incógnita, igual a massa, 0,1, vezes a aceleração, 14,3. Tá? Então, a força de atrito vai ser igual a 1,43 menos 1, né? 0,1 vezes 10 dá 1.
Então, aqui a força de atrito foi igual a 0,43 newtons ao longo do movimento de subida. Tá? Então, aí com isso a gente fecha os dois exemplos e também é interessante porque a gente fecha a matéria com dois exercícios que misturam tanto cinemática quanto dinâmica para que a gente chegue a um resultado aí da força de atrito. Se vocês pensarem nesses dois exercícios, vocês precisaram de segunda lei de Newton, cinemática do movimento de queda livre, tá? Para chegar no cálculo da força de atrito, que também é um outro assunto interessante. Então, um exercício que contempla aí vários assuntos que a gente viu em momentos diferentes aí da disciplina, tá? Pessoal, com isso, fechamos a matéria do semestre. Então, chegamos ao ponto que deveríamos chegar mesmo. Fica energia e corpo rígido para o segundo semestre. Conseguimos cumprir aí nossa tarefa da Física 1. Também já fechamos com a parte experimental. Na próxima semana, eu vou pegar alguns exercícios de cada um dos tópicos que a gente já viu para revisar. Caso vocês tenham dúvidas, né, também vai ser o momento de tirar essas dúvidas antes da gente partir para avaliação, que eu acho que vai todo mundo ir super bem na avaliação. Basta rever aí o que a gente viu. Vou ver essa questão de como disponibilizar para vocês os exercícios que não estão mais aparecendo. Eu pego os PDFs e disponibilizo para vocês numa área que eu vou chamar de revisão. Vou criar um canal revisão, tá? E é isso. Perguntas, comentários? Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Ou está todo mundo só esperando o professor dizer que pode sair? Professor. Oi, Bianca. Pergunta. Sim? A revisão que você vai dar semana que vem vão ser exercícios semelhantes aos que vão cair na prova? Sim, semelhantes também aos que eu já fiz. Eu não vou mudar o repertório, não vou colocar nada de diferente do que eu fiz até agora. Ah, beleza, então. Vou, na verdade, pensar alguns dos exercícios mais clássicos dos que a gente fez, para dar uma revisada geral, vou pegar uns 4, 5 a 6 exercícios só para a gente dar uma revisada e ver aí as dúvidas que vocês têm ainda sobre o assunto, tá? Quem tem exercício ainda para enviar, envie, né? Eu reabri alguns, mesmo com atraso, e porque eu tenho que fechar a nota daqueles 4 pontos no início da semana, né? Tá bom? Beleza, professor. Professor, então. Oi, Carlos. Eu perdi você falando, mas então essa que ficou para hoje pode postar até meia-noite, então, né? A princípio. Na realidade, ele até meia-noite ele entraria sem atraso, mas ele está com um prazo, acho que até o início da semana, aí entra com atraso. Ele não vai apagar, não. Tá bom? Mas vou postar hoje já, então. Tá, jóia, então. Pessoal, de minha parte, se ninguém tiver dúvida, um excelente feriado para vocês. Cuidado com as aglomerações. As coisas estão bem perigosas aqui na região, tá? Então procurem manter o distanciamento social, usar máscara, tomar todos os cuidados se for inevitável sair de casa, né? Cuidem-se porque a doença não está escolhendo mais idade, não, viu? Ela está atingindo todas as faixas etárias. Ok? Valeu, professor. Boa noite. Até mais. Boa noite, até a próxima semana. Boa Tchau. noite, professor. Obrigada. Tchau, professor. Falou, Boa professor. noite. Valeu. Bom feriado pro senhor.
Obrigado para vocês também. Tchau, tchau.